Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta no Polêmica Espírita. Esse que é o nosso 22º Polêmica Espírita. É uma alegria, uma satisfação, uma felicidade muito grande estarmos aqui de volta, trazendo esse tema que é tão interessante, o Espiritismo e as previsões para 2057. E estamos aqui muito bem acompanhados do nosso amigo e confrade, pesquisador, que é o Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Boa noite, Arthur. Boa noite a todos. Eu só queria confirmar com a Shirley Pigmentos de Luz se está voltando a transmissão. Tivemos um problema técnico aqui e estava falando sem transmitir. Agora eu gostaria de saber de vocês se estão recebendo a transmissão, por favor. Vamos ver. Probleminhas técnicos aí. Ari, boa noite. Acredito que sim, né, o Ari? Pode ser que sim. Então vamos lá, sim, vamos tá. prosseguir. Ok, então. Beleza. Vamos seguir. Ótimo. Beleza, tudo ok então agora, probleminhas técnicos aí. Então, nesse dia tão importante, né, Paulo, 7 de setembro, nós comemoramos aí 200 anos da nossa independência. Então, né, uma data realmente histórica e nós continuamos aqui, independente de feriados ou dias especiais, com o nosso Polêmica Espírita trazendo esse tema que não poderia deixar de ser tão polêmico e que se arrasta desde mais ou menos os idos do ano de 2009 dentro do movimento espírita, uma vez que, e nós chegaremos lá em maiores detalhes, fiquem até o final para conferir, se iniciou dentro do movimento espírita uma ideia de que, e a informação de que Chico Xavier teria previsto para o ano de 2019 algumas mudanças um pouco que bruscas para o nosso planeta, né? E que depois, hoje, nós já contamos, aí já se conta com um novo ano, né? Que é o 2057. Né, Paulo? Como é que você viu essa questão na época? Pois é, igual nós estávamos comentando, né? Na codificação, nós temos previsões de mudanças, né? Mudanças na Terra. Mas as mudanças que vão ocorrer na Terra é algo imperceptível, né? É porque é de geração em geração você percebe. Não tem nada que dá algum tipo de catástrofe para promover essa mudança, né? Então, tudo é paulatino. Então, o que eu sempre percebo, eu já te falei uma vez, é que as religiões tradicionais trabalham muito com o terrorismo, o que eu chamo de terrorismo religioso, né? Previsões de, você vai para o inferno, o mundo vai para acabar, não sei o quê, não sei o quê. E, infelizmente, nós estamos trazendo isso para o movimento espírita, meu amigo. Sinto muito. É verdade, essa é a nossa preocupação e por isso que nós estamos acompanhando, inclusive, eu particularmente, acompanho esse assunto desde 2009, quando surgiu isso daí na imprensa espírita, né, mais especificamente na Folha Espírita. E nós iremos trazer para vocês aí todo esse histórico, tá? Para que nós cheguemos aos tempos atuais e vocês verão que muitas das vezes nós estamos, digamos assim, incorrendo nas mesmas falhas, nos mesmos erros lá de trás, né? Como o Paulo, inclusive, já adiantou aí, né? Bem, então, vamos lá, vamos mostrar aqui para vocês o início dos nossos slides. Deixa eu até voltar aqui. Porque o probleminha técnico nós achávamos que estávamos no início, mas não estávamos. Bem, então vamos lá. Então vamos falar um pouco dos fins do mundo ao longo da história. Para que vocês percebam isso. Nós temos aí, mencionamos alguns profetas do passado, que nós podemos ver aí, o Edgar Cayce, que é um sensitivo americano, norte-americano, o Nostradamus, tão conhecido, e João Evangelista, né? Estão entre as figuras mais conhecidas. E nós vamos inicialmente tratar do Edgar Cayce, que inspirou muito essa obra que vocês estão visualizando aí, pessoal, que é o Mensagens do Astral de Ramatiz. Mas vamos falar um pouquinho do Edgar Cayce para que vocês entendam. O Edgar Cayce, como eu disse anteriormente, que nasceu em 1877 e desencarnou em 1945, era um sensitivo norte-americano
considerado por muitos o profeta infalível. Ele tinha esse codinome, esse apelido. E previu ele uma série de desastres naturais até o final do milênio passado, como a erupção do Monte Etna, na Itália, e outras erupções vulcânicas, por exemplo, nas Filipinas, a destruição da cidade de São Francisco, nos Estados Unidos, a cidade de Los Angeles e Nova York, também nos Estados Unidos. E na visão desse sensitivo, o mundo iria experimentar uma inversão dos polos magnéticos com consequências apocalípticas. Grandes ondas e terremotos enormes iriam destruir a Terra. Especificamente para o ano, essas previsões foram feitas para o ano de 1998, onde ele declarou que no ano de 98 iríamos ter grandes mudanças geológicas e sociais e a Terra seria totalmente afetada. Ele, inclusive, previu que Atlântida, o continente perdido, o continente mítico de Atlântida, emergeria do fundo do mar. Disse ainda, como eu já comentei, que muitos vulcões voltariam a ser ativos e causariam grandes desastres. E aqueles que vivessem nas montanhas iriam ver o mar. Quer dizer, ele previu a elevação do nível dos mares, dos oceanos. E que a Terra, enfim, passaria por esse processo muito doloroso, muito catastrófico. Disse ainda que a maioria das ilhas do Japão iriam afundar, que o norte da Europa seria completamente alterado geologicamente. Enfim, uma nova Terra iria surgir. Ele também fala em convulsões no Polo Ártico e também na Antártida, e no final, isso iria decorrer em função da mudança dos polos da Terra. Ele também dizia que zonas frias e subtropicais se tornariam mais quentes e iria crescer os musgos e samambaias. Ele demonstra aí, querendo mostrar que essas áreas muito geladas iam acabar tendo vegetação. E tudo isso iria acontecer entre o ano de 58 e 1998, quer dizer, 1958 e 1998. E ainda, de acordo com esse sensitivo, no ano 2000, Cristo voltaria à Terra anunciando uma nova era de paz. E aí é que entra esse livro Mensagens do Astral, inicialmente chamado de Conexão de Profecias. Tá? Esse livro, inclusive, Conexão de Profecias, e que depois se tornou Mensagens do Astral, foi inicialmente publicado pela Legião da Boa Vontade. Em determinado momento, lá pelos idos de 1950 e poucos, os caravaneiros da Legião da Boa Vontade foram procurar Chico Xavier para que ele falasse das previsões, das profecias feitas pelo espírito Ramatiz, através do médium Hercílio Mais, e que davam conta sobre a aproximação de um enorme astro que provocaria a elevação abrupta do eixo terrestre, causando destruição por toda parte e ceifando a vida de 2/3 dos habitantes do planeta até o ano de 1999. E a resposta que Chico Xavier deu a esses caravaneiros da LBV hoje é utilizada quase como que um documento comprovatório de que Chico Xavier estaria chancelando essas previsões. Tá? Se nós formos verificar bem, hoje, quem abraça essas previsões e afirma que Chico Xavier teria feito essas previsões, se utiliza muito desse documento, desse depoimento, em que Chico Xavier meio que afiança tudo isso. Tá? E dentro dessa mesma tendência, um dos primeiros a aceitar também o conteúdo desse livro, antes chamado de Conexão de Profecias e depois chamado de Mensagens do Astral, foi o Alziro Zarur. Aliás, antes de falar do Alziro Zarur, há uma outra obra também atribuída
ao Ramatiz, em que eles insistem, e essa obra é muito mais recente, tá? Que eles insistem na tese da aproximação desse tal astro intruso que causaria toda essa destruição. Mas vamos lá. Outro, então, que acabou embarcando nessa ideia foi o Alziro Zarur, o fundador da LBV, que eu citei há pouco, né, Legião da Boa Vontade, que através dos seus programas radiofônicos diários anunciava que deveriam todos se acautelar, pois de 1000 havia passado, mas de 2000 não passaria. Tá? Então, o Alziro Zarur, ele acreditava também nessas profecias, né, para o fim do milênio passado, assim como também outra figura muito conhecida, o Edgar Armond, também incluiu essas previsões do Edgar Cayce no seu livro chamado, né, muito conhecido, que é Os Exilados da Capela. Mas dele nós vamos falar daqui a pouquinho, pessoal. Que é justamente, né, esse nosso próximo slide. Então, outro, como eu já falei, que dessa feita, em nome do Espiritismo, passou a divulgar as catástrofes vindouras, foi Edgar Armond, que admirava e acreditava nos escritos atribuídos ao espírito Ramatiz e também era um admirador de Edgar Cayce. Então, aí é que começou, dentro do nosso movimento, essa coisa toda. No entanto, os anos de 99 e 2000 se passaram e nada de extraordinário aconteceu. Terremotos, erupções vulcânicas, maremotos, enfim, toda uma série de eventos ocorreram como desde sempre se deram na face do planeta, sem que 1% sequer do que fora previsto por Ramatiz ou também por Edgar Cayce tivesse ocorrido, né, Paulo? E não vai correr mesmo, né? Só de anos tempo, né? Vamos conhecer um pouquinho o que diz lá no livro Os Exilados da Capela. 2 trechinhos para que vocês tenham uma noção, para quem ainda não leu ou não conhece essa obra ou não lembra do conteúdo dessa obra. Então, por exemplo, diz lá, como sua órbita é oblíqua, a do astro intruso, em relação ao eixo da Terra, quando se aproximar de mais perto e pela força magnética de sua capacidade de atração de massas, promoverá a verticalização do eixo com todas as terríveis consequências que este fenômeno produzirá. E ainda, mais adiante, ele diz o seguinte, com a verticalização do eixo da Terra, profundas mudanças ocorrerão, maremotos, terremotos, afundamento de terras, erupções vulcânicas, degelos e inundações de vários territórios planetários, profundas alterações atmosféricas, fogo e cinzas, terror e morte de toda a parte. Isso está lá no Exilados da Capela, 9ª edição, é uma edição da LAC, né? Na página 194. Tá? E o que a gente encontra, por exemplo, no livro do Ramatiz, para vocês verem a similitude, que, na verdade, isso tudo foi inspirado no sensitivo Edgar Cayce, que tanto Edgar Armond quanto Hercílio Mais eram grandes admiradores. Ramatiz, por exemplo, diz nesse livro Conexão de Profecias, é óbvio que, ao se elevar o eixo terráqueo, o que há de acontecer até o fim deste século, do século XX, né, porque o livro foi de 1956, também se modificarão, aparentemente, os quadros do céu astronômico com que estão acostumadas as nações, os povos e tribos. Mais adiante ele diz, com a elevação gradativa do eixo terráqueo, os atuais polos deverão ficar completamente libertos dos gelos e até o ano 2000, aquelas regiões estarão recebendo satisfatoriamente o calor solar. O degelo já principiou, vós é que não o tendes notado. E aí, na página 37, ele ainda diz, a fase mais intensa da modificação física situar-se-á entre os anos de 1982 e 1992. Já faz tempo, hein? E os efeitos se farão sentir até o ano de 1999, pois o advento do terceiro milênio será sobre os escombros
que em todas as latitudes geográficas, todas, revelarão o maior ou menor efeito dos eventos dos fins dos tempos. Daqui a mais alguns anos, olha outra previsão furada, os vossos geofísicos anunciarão apreensivos a verdade insofismável. O eixo da Terra está se verticalizando. Então, pessoal, vemos aí claramente o erro crasso, né, contido nessas obras. E aí, Paulo, como interpretar isso daí? Será que também teve alguma espécie de moratória? De minha parte, eu não acredito nisso, não. O grande problema é que muitas vezes pretensas mensagens mediúnicas ou comunicações mediúnicas, como queiram, mais refletem o pensamento do médium do que do próprio espírito que está comunicando. Então, em certas situações, eu acho que há muita interferência do próprio médium mesmo, ou seja, eles põem para fora aquilo que ele pensa. Talvez seria o que se geralmente denomina de animismo, né? Animismo. Exatamente. Perfeito. Né, cumprimentando aqui o pessoal, né, que está chegando, Vladimir Cabral, fazendo uma série de comentários, Cláudio Pecorari, Marcondes Moreira, enfim, muitos outros. Bem, o que nós estamos vendo aí, né? Estamos vendo aí uma pintura que data aproximadamente de um ano, perto do ano 1000, tá? Nós vamos comentar sobre isso daqui a pouco. Mas ainda em relação ao que nós acabamos de ver, o que a gente percebe é que é típico, né, dos que não querem, por orgulho ou vaidade, dar o braço a torcer, que eles não querem abjurar das suas ideias fantasiosas para encarar a realidade. E aí vieram as justificativas desses indivíduos, né, e dos seus admiradores, dos seus seguidores, na tentativa de encontrar novas datas para a ocorrência desses desastres que eu acabei de mencionar, julgados capazes de tornar o mundo melhor pela expulsão dos maus para que os bons, entre aspas, finalmente predominem na Terra. Então, nada disso é novidade, muito menos, como a gente já está começando a ver, né, tem algo a ver com o Espiritismo. E aí, às vésperas, né, do ano 1000, como nós estamos demonstrando aí nessa pintura daquela época, teóricos do Apocalipse já previam uma hecatombe, mas como nada aconteceu, a data certa passou a ser 1033, isto é, 1000 anos após a morte de Jesus Cristo. Já em 1524, vou mostrar aqui para vocês, né, temos aí a capa de um livro, tá? Onde astrólogos previram o início do fim do mundo para 1º de fevereiro de 1524, como eu já disse, com uma inundação em Londres. Como nenhuma gota caiu naquela cidade, a justificativa dada, né, foi que houve um erro de cálculo. Vão percebendo aí, pessoal, né, que quando as coisas não acontecem, sempre tem uma justificativa. Eles sempre criam uma justificativa. O certo, né, para eles, que previram que seria 1524, seria, então, agora 1624, isto é, 100 anos depois. Tá? Então, o que nós estamos vendo aí são justamente um documento da época, né, com essa gravura, onde eles mostram ali, de maneira figurada, um peixe, né, depositando uma grande quantidade de água sobre a terra, justamente querendo simbolizar a inundação na cidade de Londres e que possivelmente ia se espalhar pelo mundo afora. E esse daí, pessoal, é o Melchior Hoffman, que previu que o mundo seria consumido pelas chamas, quer dizer, não seria mais pela água, e sim pelas chamas. Ao final, nada aconteceu e ele foi preso e morreu na prisão. Poucos anos depois, em 1537, foi a vez do astrólogo Pierre Tourelle, olha a capa do livro que ele escreveu, ó, que afirmou dispor de 4 datas para o fim do mundo: 1537, 1544,
1801 e 1814. E ele acabou ficando para a história, esse francês, esse astrólogo francês, como o que mais datas usou para safar-se do vexame. E aí, 111 anos depois, em 1648, foi a vez desse daí, ó, o judeu Sabbatai Zev. Ele, inclusive, Paulo, se intitulou o próprio Messias, que dessa vez, né, teria vindo para expulsar ele mesmo os maus da terra. E como naquele ano de 1648 nada aconteceu, ele previu o Apocalipse para 1666, né? Tal da data, tal ano cabalístico, né? Quer dizer, aquele número cabalístico, né, que acabou virando um ano para eles de previsão do fim, que foi 1666. E aí ele acabou preso. Decepcionado, ele acabou se convertendo ao islamismo. E estamos aí caminhando na história. O próximo é o William Winston. Esse William Winston era um teólogo, né, da Igreja Católica mesmo, se não me engano, e ele repetiu o mesmo erro lá de trás, 1524. Ele anunciou que em 13 de outubro haveria uma gigantesca inundação, fazendo com que o rio Tâmisa lotasse de embarcações em rota de fuga. Quer dizer, ele acabou provocando isso. E, tal como ocorreu em 1524, né, no dia anunciado da catástrofe, sequer choveu, né? Então, mais uma decepção aí para os catastrofistas de plantão. Vamos lá. E aí temos uma figura até bastante conhecida, porque ele é um líder adventista, né? A Igreja Adventista do Sétimo Dia. O William Miller, que em 1843 previu o Apocalipse para 3 de abril daquele ano, depois passou para 7 de julho, depois 21 de março de 1884, isto é, 41 anos depois, e finalmente 22 de outubro daquele mesmo ano, de 1884. Desacreditado, morreu 5 anos depois da sua última previsão, isto é, em 1889. Em 1881, foi a vez dos egiptólogos, que previram o fim do mundo baseados em alguns escritos encontrados. Eles refizeram as contas, mudando o ano do fim para 1936. E, obrigados pelas circunstâncias, reformularam as previsões, empurrando-as para 1953. Então, só coletando, né, decepções aí em relação às profecias. E no início do século XX foi a vez dos testemunhas de Jeová, o que nós estamos mostrando para vocês aí, ó, é um trechinho aí da revista A Sentinela, né, que é a revista oficial dos testemunhas de Jeová, onde eles estão se referindo aí à última data da previsão, porque, na verdade, eles previram 3 anos para o fim do mundo, né? Todos, obviamente, errados, como nós sabemos. O primeiro foi 1874, o segundo, 1914, e o terceiro, 1975, né? Por isso aí, nós retiramos aí de 1969, que já se falava, né, no tal ano fatídico de 1975. Mais adiante, nós chegamos aí ao final do século XX, no ano de 1980, onde um presságio astrológico árabe dizia que o mundo deveria se preparar para uma catástrofe devido a uma conjunção. Olha a conjunção aí, ó, mostrando para vocês aí, de Júpiter e Saturno em Libra. Então, a astrologia aí sempre sendo, volta e meia sendo utilizada para tentar corroborar datas para grandes acontecimentos. Bem, e aí, chegando em 1999, os crentes nas previsões de Nostradamus, que nós citamos no início, davam como certo um cataclismo em 10 de março. Como nada aconteceu, atribuíram o erro ao próprio Nostradamus. E aí, em 2000, vários teóricos do Apocalipse disseram que o juízo final ocorreria naquele ano.
como aconteceu, né, no ano 2000, a previsão pulou para 2033. Então, estamos há 11 anos aí para a época prevista também por alguns, né, para que ocorra esse tal fim do mundo, com grandes catástrofes, transformações abruptas, enfim. E mais recentemente, como todos sabem, foram as profecias maias, as utilizadas para novamente espalhar o temor. Caminharam para o fracasso, pois nem mesmo os maias afirmaram que o fim de um dos seus 3 calendários representava o fim do mundo. Já a visão, entre aspas, apocalíptica disseminada no nosso meio espírita, e não amparadas pela doutrina, como nós daqui a pouco já vamos mostrar para vocês, tenta ser um pouco mais light, pessoal, nas previsões, uma vez que não seria exatamente o fim do mundo, mas apenas uma sucessão de acontecimentos, geralmente de ordem catastrófica, que provocaria uma seleção entre os espíritos mais adiantados e mais atrasados. No entanto, apesar da sutil diferença, as previsões não têm se mostrado menos equivocadas. Como já mostramos para vocês, né, temos aí diversos membros no movimento ramaticista, que é uma espécie de seita que diz divulgar o espiritismo, mas que vive batendo na tecla de estar a codificação ultrapassada e que se auto-intitulam universalistas crísticos ou simplesmente espíritas universalistas, ainda hoje insistem em disseminar as previsões contidas nos livros de Ramatiz, principalmente aquele que eu mostrei para vocês inicialmente. O tema é tratado abertamente em revistas, sites da internet, programas de TV e congressos desse movimento ramatizista, como se as ditas previsões já não tivessem se esboroado, como mostramos para vocês. O livro lá é claro que todos aqueles adventos iriam ocorrer até, no máximo, o ano 2000. E teriam uma espécie de ápice entre 1982 e 1992, como nós mostramos para vocês. E exatamente como no passado, a tática é encontrar as explicações pretensamente racionais ao não cumprimento das profecias. E, logicamente, o quê? Informar novas datas. E o primeiro a se arriscar nisso, dentro desse movimento ramaticista, que é muito afeiçoado a essas previsões, é o médium Roger Bottini Paranhos, que disse o seguinte, ó, consta lá do site dele, né? O seguinte: realmente, os eventos de fim dos tempos foram adiados. Olha a tal da, né? Como disse para vocês aí. E a partir da próxima década, começarão a se intensificar os sinais de efetivação da transição planetária, sendo que por volta de 2036 teremos os mais impressionantes eventos. E aí, Paulo, será que vai ser em 2036? Rapaz, eu não vou estar vivo para comprovar isso, não, mas sacanagem, viu? Vai estar vivo até lá para ver, né, meu? Se Deus quiser, vai estar sim. E de onde você estiver, nós estivermos, né? Vamos estar aí verificando que vai. Não, eu queria vivo aqui na Terra, cara, não é no mundo espiritual, não. Então, pelo menos a gente vai ver que o Roger Bottini vai ter bastante tempo para pensar numa explicação plausível, né, para o não cumprimento da previsão dele, né, Paulo? A maneira mais fácil de evitar contestação é jogar na data lá na frente, porque você não tem como comprovar. Agora, o que eu sempre falo, eu não sei se eu já cheguei a comentar com você, sim, qualquer previsão que se possa fazer para algum evento futuro tem que fazer sentido para quem você está falando. Uhum. Porque se você, naquele tempo que vai acontecer aquilo, você não estiver vivo, não adiantou nada, não teve efeito nenhum. Nenhum, cara. Não tem sentido isso para mim. Uhum. Entendeu? Realmente. Bem, e aí, na verdade, né, o que ocorre com os indivíduos que acreditam nessas previsões, sejam elas vindas numa embalagem religiosa ou não, é que esses não desistem, Paulo, da sua crença, mas, ao contrário, mais se aferram a ela, por incrível que pareça, né? E há um caso clássico relatado no livro que eu vou mostrar aqui para vocês, um livro muito interessante, quem puder ler,
Está em inglês, mas acredito que já tenha uma versão em português, que é Quando a Profecia Falha. É um caso clássico, né? É um livro clássico que relata casos clássicos, que são desses 3 autores aí, tendo esse Leon Festinger aí como uma espécie de líder, tá? Ele é um psicólogo. Então, ele e os colegas dele se infiltram em uma seita do fim do mundo composta de 15 pessoas. E essas pessoas acreditavam que uma mulher recebia mensagens de extraterrestres e que o mundo acabaria, segundo eles, naquela época, em 21 de dezembro de 1954. E aí, antes da catástrofe, eles seriam, claro, resgatados pela nave-mãe e levados para um lugar seguro. Daí, como nada aconteceu, a mulher que se comunicava com os ETs disse ter recebido uma nova comunicação, em que o grupo era elogiado por ter espalhado tanta luz com suas orações, que Deus decidiu cancelar a destruição do mundo. Olha, vejam só. Haviam, pois, encontrado um meio de acreditar na profecia furada. Então, a gente pode perceber, né, que direta ou indiretamente, o que se tem como quase como uma regra, é que esses crentes nos fins dos tempos, nos fins do fim do mundo, eles se colocam invariavelmente numa posição de salvos e direitistas do Cristo, enquanto que quem não acredita geralmente é posicionado como herético, descrente e esquerdista do Cristo. Esse é um termo que eles muito utilizam. E o fim dos esquerdistas do Cristo deveriam ser mesmo morrer, sem dó nem piedade na visão desses extremistas. Já os primeiros, os direitistas do Cristo, nem cogitam da hipótese de morrer, pois como são muito bonzinhos, herdarão a terra renovada. E, como dizíamos anteriormente, Paulo, logo no início, mais recentemente surgiu a notícia, comentada, inclusive por mim, lá atrás, num artigo que eu escrevi no meu site, intitulado Chico Xavier e as Confusões Apocalípticas, que o médium Chico Xavier também teria feito uma previsão de grandes acontecimentos para 2019 e que o Brasil seria praticamente poupado da hecatombe, já que aqui é o coração do mundo, pátria do Evangelho. E aí, eis que se passaram, né, várias datas limites e nós estamos aqui novamente alertando mais uma vez sobre a incessante e inglória tentativa de tornar o Espiritismo mais uma seita dessas, né, uma seita apocalíptica, como tantas outras que passaram pelo mundo. E em março de 2012, nós também lançamos um artigo chamado O Espiritismo e os Vários Fins do Mundo, onde nós fizemos esse estudo aí que nós mostramos resumidamente para vocês, em que a gente já citava as várias ocasiões em que fanáticos religiosos se arriscaram a fazer previsões e, como vimos, né, erraram fragorosamente. Alguns chegaram até a arriscar estabelecer datas por diversas vezes, como vocês viram aí, já que após cada previsão, nada acontecia, ou nada aconteceu, né? As previsões eram basicamente as mesmas. Alguma possível falha na interpretação ou uma moratória qualquer, concedida por Deus, algum alienígena ou divindade qualquer. E por incrível que pareça, o Espiritismo, apesar de todo o grandioso trabalho, né, do nosso codificador Allan Kardec e dos espíritos superiores no propósito de tornar a doutrina espírita, né, um farol de lucidez, né, para iluminar as nossas consciências, não passou incólume as tentativas, né, de desviar o movimento espírita dos seus mais nobres objetivos. E como dissemos lá atrás, né, tudo pareceu começar nos anos 50, com as previsões do Médio Auxílio Mais, adotando esse pseudônimo aí de Ramatiz, a fim de dar maior credibilidade às suas ideias, no meu ponto de vista. Segundo ele, a aproximação de um astro resultaria na elevação abrupta do eixo terrestre, ceifando assim a vida de 1/3 da população do planeta e deixando um rastro de completa destruição. A data limite naquela ocasião era o ano 2000. E aí, em 1999, nós denunciamos essa impostura com a publicação, né, do livro Ramatiz Sábio e Pseudo-Sábio, lá pela editora M.
Em 2008, escrevemos um outro artigo chamado Catastrofismo Aparvalhante, as previsões apocalípticas que não se cumpriram, em que nós lembramos ao nosso leitor na época a importância de estarmos alertas a esse tipo de conteúdo. Né? Fora dos arraiais espíritas, se valendo dessas obras ditas mediúnicas de cunho duvidoso, foi a vez do Alziro Zaru, que nós falamos para vocês, né, o presidente da LBV, de, né, propagar nos seus programas radiofônicos o seu famoso "a 1000 chegará, mais de 2000 não passará". O Zaru, né, nós comentávamos isso ainda há pouco, né, voltou ao mundo espiritual em 1979 e não presenciou em vida a passagem tranquila pelo ano 2000. E até então, o movimento espírita permanecia fiel aos ditados dos espíritos superiores que claramente advertiram que nada temos a temer. Né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. E aí, que nós já vamos entrar nessa questão aí. Por quê? Porque no ano de 2009, correu o mundo a notícia de que os maias teriam previsto o fim do mundo para 21 de dezembro de 2012. E aí, em maio de 2011, o jornal Folha Espírita, número 4.391, para quem quiser pesquisar, né, para verificar isso daí, sacudiu o movimento espírita, Paulo, com uma revelação. Chico Xavier teria dito a Geraldo Lemos, em 1986, em uma conversa informal pela madrugada uberabense, que a data limite para o velho mundo, ou seja, a transformação do planeta de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, não seria em 2012, Paulo, mas em 2019. Você lembra o que você estava fazendo? Como é que você recebeu essa notícia, Paulo? Ah, caraca, meu. Eu nem sabia dessa história, cara. Eu fico. E aí é o seguinte, aí o cara vai perguntar, por que nós estamos falando isso? Está aí a resposta. Sim. É tanta coisa que eles estão trazendo no movimento espírita que está depreciando a doutrina espírita para quem vê essas informações saindo daqui. E tudo que se fala de Chico, não sei o que tem, é sempre confidencial. Não tem nada de Chico que é falado abertamente. Poxa, eu estou igual de volta. Não sou obrigado a acreditar. E ponto. Exatamente. Perfeito, perfeito. E aí, em resumo, né, essa tal revelação consiste em quê? Na ideia de que a chegada do homem à Lua teria despertado o interesse da comunidade espiritual do sistema solar. Olha que eles não pegam leve, não, né? É a comunidade espiritual do sistema solar. Agora, o porquê que a chegada do homem à Lua teria causado tanto desespero nos espíritos superiores, realmente não dá muito bem para entender, né? Porque, enfim, tanto o homem... Era tão importante que o homem nunca mais voltou à Lua. Né? Quer dizer, não se tem... Né? Se citam essas questões, mas não se diz o porquê. Quer dizer, por que a chegada do homem à Lua teria despertado esse receio todo de espíritos tão elevados? Né? Difícil de entender. E aí uma reunião foi marcada entre as potências angélicas, eu estou aqui sendo bem fiel, tá, aos termos, do nosso sistema, na qual o futuro da humanidade seria decidido. Ficou acordado, mediante intervenção direta de Jesus, que a humanidade teria o prazo de 50 anos a contar da chegada do homem à Lua, que ocorreu em 20 de julho de 1969, né? Então, 50 anos depois, seria 20 de julho de 2019, para que os países aprendessem a conviver em harmonia, evitando a todo custo uma terceira guerra mundial. E caso consiga, né, a humanidade, caso conseguisse, né, a humanidade entraria em uma fase de progresso nunca antes vista, em que veríamos a cura das doenças e a solução das crises humanitárias. Caso contrário, uma nova idade das trevas
abater-se-ia, né, podendo levar até 1000 anos para se recompor. Isso está num livro, que eu daqui a pouquinho vou mostrar para vocês, lá na página 58, que é Não Será em 2012. E por que eu estou mostrando esse livro aí para vocês? Tá? Porque é um DVD que trata das tais profecias maias que previam, né, teoricamente, segundo alguns autores esotéricos, principalmente ligados ao movimento da nova era, de que o ano fatídico seria 2012. E um desses indivíduos é esse aqui, ó, é o Fernando Malcum. Tudo isso aconteceu lá na Folha Espírita, eles virem com essa história, logo depois que um jornalista brasileiro entrevistou esse esotérico, o Fernando Malcum, que afirmava que 2012 seria o ano dessas grandes mudanças, né? Só que aí eles referendaram tudo que o Fernando Malcum, porém fizeram uma observação, que não seria em 2012, seria em 2019. Então, mais que depressa, em 2011, é lançado o livro Não Será em 2012, de autoria da Marlene Nobre, né, já desencarnada, e o Geraldo Lemos Neto. E após muitas aparições na mídia, né, e os holofotes, digamos assim, direcionados aos autores do Não Será em 2012, o ano de 2019 chegou ao seu fim e nós respiramos aliviados, né, Paulo? Não porque nós achássemos que algo realmente ocorreria, eu, como já disse para vocês, informei a vocês, já era completamente cético em relação a isso tudo, né? Mas aí, quando chegou em 2019, né, nós consideramos que os profetas de plantão, né, finalmente se calariam, amargurando aí meio que a vergonha de terem levado a apreensão a tantas pessoas e maculado o movimento espírita com suas informações, no meu entender, inconsequentes e antidoutrinárias. Né? Não falaram que os espíritas rezaram muito, não exageraram, não? Pois é, daqui a pouco eu acho que vai ser isso. Talvez em 2057, né? Estamos mostrando para vocês aí uma caravana que o Fernando Malcum, esse esotérico da nova era, organiza. Ele geralmente faz isso, né? Essas viagens, e obviamente muito bem pagas, onde as pessoas pagam muito bem, para que ele ciceroneie, né? Pelas pirâmides do Egito, pelos Machu Picchu, enfim, esses lugares místicos aí. Então a gente percebe que são pessoas que ganham a vida com isso. Então eles têm que criar temas que possam chamar a atenção. Nada melhor do que prever um fim do mundo, né, Paulo? Para chamar bastante a atenção. E chama mesmo, porque desperta uma certa curiosidade, porque, igual você está mostrando aí, ao longo da evolução da própria humanidade, isso permeia a humanidade, essas ideias. Então, causa, quer queiramos ou não, quer gostemos ou não, causa curiosidade. E aí, tudo que se publica a respeito disso vende muito. Então, tá aí o motivo, né? Exatamente. Então, nós estamos mostrando aí, ó, um seminário que houve na Associação Médico Espírita da Serra Gaúcha, né, doutora Marlene Nobre, que foi presidente por muitos anos da AME, né, Associação Médico Espírita, junto ali o Geraldo Lemos Neto, anunciando, né, e divulgando o livro Não Será em 2012, tá? Só para que vocês possam aí reconhecer. Tá? E aí, ó, mais um livro, ó. Aliás, esse não lembro se é um DVD ou um livro, que diz, ó, claramente aí, ó, 2019, o ápice da transição planetária. Paulo, você que gosta muito, né, da língua portuguesa, que se esmera nisso aí, ápice quer dizer o quê? O limite, né? O ponto mais alto, né? Que daí para frente já é nova era, né, cara? Ó, o que eu falo é o seguinte: sim. Olhando a nossa volta, eu imagino assim, que mais 500 anos aqui na Terra não vão ter um planeta de regeneração. Na pior das hipóteses, para não ser mais.
Poxa, o que tem aí na nossa volta que a gente olha de crimes, de pessoas morrendo de fome, de tudo, né? Sim. Você acha que 50 anos, 100 anos, você vai mudar isso? Isso é coisa que é ao longo de um tempão, cara. É muito utópico, né, Paulo? Muito, muito, muito. Para mim, não. Super. Espero que esteja errado. Espero que esteja errado, mas eu não vejo de outra forma. Sinto muito. Então, lá, quando eles lançaram esse livro, eles eram peremptórios. Vai ser em 2019. Ó. Chico Xavier revela a data limite. A data limite é justamente isso, né? O ápice da coisa, onde tudo, né? Então, está bem claro que a proposta era essa aí, tá? Mas vamos lá. E aí chegou 2020 e, para nossa surpresa, em meio à pandemia, né, pelo coronavírus, surge a notícia de que o ano fatídico é, na verdade, 2057. Novamente, é o senhor Geraldo Lemos Neto, também chamado de Geraldinho, fundador da Vinha de Luz Editora, que revive sozinho a profecia, já que a doutora Marlene Nobre desencarnou em 2015. Reafirmando a todo momento ter convivido com Chico Xavier, o senhor Geraldo Lemos se faz valer da boa fama do médium mineiro para deflagrar novamente a sua campanha com a velha e surrada cantilena apocalíptica, sem o menor embasamento doutrinário e factual. Para piorar, dessa feita, as previsões incorporam teses ufológicas e futuros contatos diretos com extraterrestres e suas naves espaciais. A alegação dessa feita é que a humanidade conseguiu resistir à não conflagração de uma guerra nuclear e que, assim, segundo o Espírito Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, esse que estou mostrando para vocês, o mundo estaria regenerado em 2057. Então, vamos ver o que diz nesse livro Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2002, pessoal. Vamos lá. Então, temos ali, ó. Pergunta: o que a doutrina espírita pode dizer a respeito do fim dos tempos? Isto é, como ocorrerá a transformação do planeta em planeta de provas e expiações para o de regeneração? E a resposta foi: através da busca da espiritualização, superação das dores e construção de uma nova sociedade, a humanidade caminha para a regeneração das consciências. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Cabe a cada um longa e árdua tarefa de ascensão, trabalho e amor ao próximo com Jesus. Este é o caminho. Né? Então, realmente, efetivamente, consta, né, desse livro essa previsão. Mundo regenerado será um mundo regenerado. Quer dizer, então o processo acaba ali. 2057 nós já seremos o mundo regenerado. Então nós temos aí, né, estamos em 2022, 35 anos. Paulo, então você confirma que você realmente acredita que seja muito pouco tempo, né? Com certeza, meu, com certeza. Não tem jeito. É igual eu te falo, é só olhar a volta. É só olhar a volta. Para não ir muito longe. Veja o que o homem ainda faz com os animais. Para não ir muito longe. Vamos esquecer os seres humanos, o que eles fazem com os outros seres humanos. Vamos ver o que eles fazem com os animais. Porque tratar bem os animais, tratar os animais com amor, para mim é sinal de evolução, cara. E aí, o que nós fazemos aí é absurdo, né? Sinto muito. Nós temos aí um número infinito, praticamente, de problemas a serem solucionados no mundo, né? Então, realmente, 30 e poucos anos seria um tempo demasiado exíguo para a solução desses problemas. Só que aí, Paulo, o que nós encontramos, né? E já é do seu conhecimento. Um outro livro, né, chamado Encontros no Tempo, de autoria do Hércio Marques C. Arantes, publicado na época em que o Chico Xavier ainda estava entre nós, né? Aqui no mundo terreno, onde consta o seguinte, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá. Muitas realizações para o terceiro milênio, segundo Emmanuel, então, mesmo espírito, poderão talvez ocorrer depois de 2990.
Cara, melhorou bem agora, cara. Melhorou Eu estou bastante. acreditando agora. Esse aí parece que está bem mais sensato, né, Paulo? Uai, com certeza. E aí continua ele dizendo, imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem, então perceba que ainda vai estar ocorrendo, vai estar né, o fenômeno de triagem, onde espíritos melhorados irão encarnar em maior número e aqueles que serão, né, retardatários vão começar a migrarem para outros planetas, né, no mesmo patamar. Então, imaginemos, pois, certos fenômenos de triagem para séculos não muito próximos. Os amigos desencarnados afirmam que na próxima galáxia, de cuja vida e grandeza compartilhamos, existem numerosos mundos de feição primitiva, aptos a nos receberem para estágios mais simples de progresso espiritual, caso não queiramos seguir o surto de elevação em que a nossa Terra está penetrando. Então, a gente vê claramente uma imensa discordância sobre datas atribuídas ao mesmo espírito. E aí a pergunta, né, que nós nos fazemos, em qual deveríamos acreditar? Né? Bem, segundo a doutrina espírita, o processo de transformação é atual, não sendo, portanto, algo a se iniciar no futuro, quer dizer, encontra-se em plena marcha. Na Gênese de Allan Kardec, nós aprendemos que cada vez mais, menos espíritos inclinados ao mal reencarnam na Terra e mais espíritos propensos ao bem viriam em seus lugares. Tal processo, sendo lento e gradual, consolida-se através de várias gerações, povoando o planeta de espíritos mais propensos ao bem. Inclusive, deixa eu fazer aqui, ó. Então, é isso que nós encontramos, né, na codificação. Então, olhem lá, ó. Aliás, olha o que diz ali, ó. No capítulo 18, item 7. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente, se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta de ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, já vimos aí, né, Paulo, que parece que... E, inclusive, é muito citado por esse pessoal que acredita, né, em 2057, o livro A Gênese é muito citado. Parece que não estão entendendo muito bem o que a Gênese está dizendo, né? Inclusive, diz também o seguinte, ó, como nós estamos mostrando ali. A Terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. É como você falou lá no início, Paulo, né? Que vai ser algo quase que imperceptível, não é isso? Com certeza. E a mudança é a mudança, vamos dizer assim, do aspecto moral. Sim. Por isso que é lenta. Por isso que é lenta. Exatamente, né? E mais adiante, né, diz o seguinte: tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado e inclinado ao mal, que antes nela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, a doutrina espírita nos traz, né, essa calma, né, essa questão de não ser algo abrupto, porém gradual, lento, né, gradativo. E isso se encontra novamente exarado nessa pergunta que Kardec faz aos espíritos. Disseram os espíritos que os tempos são chegados em que tais coisas têm de acontecer. Em que sentido se devem tomar essas palavras? E os espíritos superiores nos respondem:
em se tratando de coisas de tanta gravidade, que são alguns anos a mais ou a menos. Elas nunca ocorrem bruscamente, como o chispar de um raio. Porque 30 anos é correr bruscamente, né, Paulo? Com certeza, com certeza. São longamente preparadas por acontecimentos parciais, que lhes servem como de precursores, quais os rumores surdos que precedem a erupção de um vulcão. Pode-se, pois, dizer que os tempos são chegados, sem que isso signifique que as coisas sucederão amanhã. Significa unicamente que vos achais no período em que se verificarão. Quer dizer, período. Esse período pode ser, né, largo, né, bem mais largo da humanidade. Desde lá da codificação, os espíritos falam, e Kardec concorda, que nós já estamos no período de transição. Ou seja, a mudança começou. Agora, quando vai terminar? Você acha que amanhã ou depois? Vai de jeito nenhum. Entendeu? Vai de jeito nenhum. Isso vai ao longo de um tempo. Os maus vão ser tirados daqui julgando para outros mundos, vão julgando assim no modo figurado, em outros mundos inferiores à Terra. Quem vai reencarnar são espíritos bons. Isso ao longo de um tempo, a população da Terra estará totalmente modificada para ter um viés mais de espíritos bons. Ponto. É essa que é a transição. Então, exatamente. É lento mesmo, não tem jeito. Com certeza, com certeza. Bem, então nós nos referimos, né, a essa revelação que surgiu através do Folha Espírita, que causou relativo impacto no movimento espírita, gerando discussões e debates. E aí, quando eu tive notícias sobre esse caso, a primeira pergunta que eu fiz para mim mesmo foi: por que só agora? Se essa conversa com o Chico Xavier ocorreu em 1986, por que 25 anos depois é que veio a público? É para a gente se questionar, né? Isso me levou a outras questões, como, por exemplo, quando o Chico Xavier soube dessas revelações? Se ele as conhecia desde o princípio, por que não as divulgou? Por que esperar 17 anos, quer dizer, de 1969 a 1986, para contar isso a alguém? Segundo Geraldo Lemos, a conversa ocorreu em 1986. E aí, né, nós constatamos que o Geraldo Lemos guardou o segredo até que, não suportando a própria consciência, ao que nos parece, resolveu contá-lo, né, contar esse segredo a Marlene Nobre, que, por sua vez, confidenciou ao Geraldo Lemos né, que ela tinha recebido outras revelações do Chico Xavier, né, não sobre a data limite do velho mundo, como eles dizem, mas sobre o papel do Brasil nesse processo. E aí, dessa forma, os autores resolveram dar publicidade a essas revelações, unindo-as num tema comum. E aí, né, principalmente em forma de entrevistas ao jornal Folha Espírita, como eu já comentei, e posteriormente no livro, que foi o Não Será em 2012, e em um DVD, esse que fala sobre a data limite. Se Chico Xavier, né, confiava na revelação, como parecia confiar, e nós estamos aí fazendo referência ao próprio livro Não Será em 2012, né? É meio estranho, né, Paulo, o fato dele ter mantido em segredo, né? Mantido essa revelação em segredo. Porque o Chico Xavier é uma personalidade reconhecida pelo seu desapego, pela sua dedicação ao bem, uma trajetória que lhe rendeu o título de Mineiro do Século. Então, eu não consigo ver razão, né, para que algo de tal magnitude ficasse meio que oculto. Entretanto, é possível que ele não tivesse se dado conta inicialmente da magnitude dessa revelação. Estamos aqui fazendo algumas suposições. Pode ser que ele tenha ficado ciente em qualquer ano, entre 69 e 86, o que nos levaria a mais perguntas sobre os motivos dele ter mantido oculta essa informação nesse período. Mas e o conflito que existe entre a data de 2057 e 1990? Como é que fica? Pois é. A fonte é a mesma, diz que foi Emmanuel. Emmanuel era... Uai, como é que fica isso então? Exatamente. E outra pergunta, né, que nós nos fazemos, por que o Geraldo Lemos guardou consigo por 25 anos essa informação?
né, ele parece crer firmemente, né, nessa veracidade, isso está lá na página 45 desse livro, mas possivelmente não quisesse se expor. E por que só revelar essa questão do Chico Xavier após as tais profecias atribuídas aos maias terem se popularizado? Né? Realmente são perguntas que nós nos fazemos, né? Inclusive, retiramos alguns trechos do livro para que vocês possam aí verificar, ó. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Então, essa opinião, né, eu escrevo, coloca como responsáveis pelo que ocorrer com o planeta aqueles que governam as nações. Porém, logo em seguida, a gente lê algo que contraria essa ideia, que diz o seguinte, né, no livro: Geraldinho, caso a humanidade encarnada decida seguir o infeliz caminho da Terceira Guerra Mundial, uma guerra nuclear de consequências imprevisíveis e desastrosas. Ué, são os responsáveis os governantes ou a humanidade encarnada inteira? Ou ainda, como poderemos... Na página 58, como poderemos facilmente concluir? Tudo dependerá, em última análise, das nossas próprias escolhas, quer dizer, já passou essas escolhas nossas, enquanto entidades individuais ou coletivas, para o nosso progresso e ascensão espiritual. Então, a gente vê aí, né, algumas incoerências, né, que uma vez a coisa está na mão dos governantes, depois passa a estar nas mãos da humanidade por inteiro, né? E um dos pontos destacados, com ênfase nesses textos do livro, seria o papel do Brasil nesse processo regenerador. E aí, como a gente sabe, desde a publicação do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde o Brasil é colocado com destaque na possível condução do mundo pós-apocalíptico, escolhido por Jesus para ser o coração do mundo, é cada vez mais comum o apelo meio que nacionalista, né, patriota na literatura espírita, e veio bem a calhar, né, porque estamos em 7 de setembro. A exaltação à nacionalidade e até mesmo a tentativa de minimizar os problemas brasileiros, isso está lá na página 75. Mas a gente não vai entrar, obviamente, nessa questão por agora. Então, como eu disse anteriormente, os autores desse livro buscaram em diversas profecias subsídios para sustentar a ideia de uma renovação que se operará em um futuro próximo. E aí, na página 13, eles começam fazendo uma breve explicação da profecia maia sobre 2012, com o intuito de demonstrar as razões pelas quais eles aceitariam a profecia, quer dizer, eles aceitam todas as profecias atribuídas aos maias, porém não na data prevista, e sim em 2019. E a primeira coisa que chama a atenção, né, foi justamente, inclusive até uma das coisas que mais me chamou a atenção foi um erro na data. Uma hora eles falam que é 22 de dezembro de 2012 e outra 21 de dezembro de 2012. Tá? Mas tudo bem. E aí nós analisamos essa entrevista do Fernando Malcum, esse que nós mostramos aí, o esotérico da nova era, que tem disponível na internet, e observamos que o entrevistador dele, o Amantino de Freitas, em nome da Folha Espírita, fez um questionamento citando a data como sendo 22 de dezembro. E o Fernando Malcum não corrige o Amantino de Freitas, né? É interessante. E, enfim, né? Quer dizer, então a gente percebe que a coisa está muito mal assim explicada, né? E a gente foi consultar outros. Na época, nós consultamos outros especialistas em profecia maia, como um professor da Universidade da Califórnia, chamado de nome Gerardo Aldana, que diz que aquilo é uma interpretação forçada, né, da profecia maia. E ao fim do primeiro capítulo do livro Não Será em 2012, a gente observa o que me parece assim, a mais clara e direta referência ao argumento de autoridade, né?
os autores negam a profecia maia porque Chico Xavier havia dito que seria em 2019. Quer dizer, não tiveram interesse nenhum em refutar a profecia maia, que se mostrou, inclusive, completamente errada, que, em linhas gerais, atende aos mesmos objetivos da revelação do Chico Xavier. Então, eles desacreditam na data pelo simples fato do Chico Xavier ter dito, supostamente, o contrário. E aí, Paulo, que nós vamos entrar aí nas questões em que você realmente tem um aprofundamento muito grande. Porque nesse livro, Paulo, que eu me refiro, Não Será em 2012, do Geraldo Lemos e da Marlene Nobre, eles fazem uma série de citações a passagens do Novo Testamento e até do Antigo Testamento para referendarem essas previsões, inicialmente feitas para 2019 e que já foram colocadas para 2057. Né? Uma, por exemplo, estaria em Lucas. Deixa eu ver se eu cheguei a colocar aqui. Bem, aqui é uma outra passagem do... justamente essa daqui, ó. A primeira profecia citada por eles, Paulo, está na página 34, que encontra-se no livro de Lucas 21, 20, que diz o seguinte: quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. A gente pode, Paulo, entender essa profecia que está lá em Lucas como sendo algo para o nosso tempo? Ô, Arthur, o grande problema das pessoas é não se atentar para umas coisas simples, né? A primeira coisa que eu noto na maioria das pessoas que leem Bíblia é que muitas vezes não se preocupa nem com as notas de rodapés que os tradutores colocam, tá? E muitas vezes as notas de rodapé ou mesmo nas introduções dos livros bíblicos tem informações importantíssimas que vão nos colocar, muitas vezes, numa direção justamente contrária daquela que nós pensamos. Por exemplo, sobre essa passagem de Lucas 21, 20, sim, nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, edição pastoral, a seguinte nota. Então, é o tradutor da Bíblia, é o público, né? Não sou eu que estou falando, não, tá? Sim. É ele lá. Lucas descreve a destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Esse acontecimento marca o final da história do povo da Antiga Aliança. A Antiga Aliança geralmente é o Antigo Testamento, né? Daí para frente, não há mais separação entre judeus e pagãos. O povo de Deus da Nova Aliança será a construção das pessoas vindas de todos os povos da terra. Essa Bíblia é de cunho católico. Uma Bíblia de cunho... e essa passagem de Lucas, que tem referência aí, ela tem a correspondência em Mateus e em Marcos. Sim. Tá? Ou seja, Lucas, Mateus e Marcos falam a mesma coisa, né? Então, na Bíblia Shed, que é uma Bíblia de cunho protestante, na parte de Marcos, que fala a mesma coisa de que Lucas, eles falam o seguinte: as predições de 14, 20 são os versículos 14 e 20 de Marcos, do capítulo 13. São interpretadas em Lucas 21, a 21 é esse ponto aí, 21, 20, referentes ao quê? Aos eventos de 66 a 70 depois de Cristo, ou seja, a destruição de Jerusalém. Então, o contexto é local, sim. Eu não diria nem que seja um futuro próximo, porque muitas vezes os livros muitas vezes foram escritos depois dos acontecimentos. Então, é fácil você pegar um acontecimento já acontecido, entre aspas, né, e falar que é a previsão, você já sabe do resultado. Então, na Bíblia tem muito disso que as pessoas não percebem, né? São fatos transformados em profecias,
né? Quer dizer, já tem um fato acontecido, então vamos falar, lá atrás tem alguma coisa que refere a esse fato que aconteceu. Mas é claro, você já sabe que o fato aconteceu, é fácil você criar a profecia lá atrás, né? A Bíblia Sagrada Voz também fala a mesma coisa da questão da guerra judaica, lá no ano de 66, 70. Então, o Russell Norman Chaplin tem um livro chamado O Novo Testamento Interpretado Versículo a Versículo. Ele pega a Bíblia e disseca item a item. São uns 4 volumes, livro grosso, grandão, letra pequena. Você nem calcula o trabalho que dá para ler. Então, ele também fala assim, ó, Lucas, se referindo a essa passagem de Lucas, né? Lucas fala no cerco de Jerusalém por exércitos, alusão direta à invasão romana do ano 70 depois de Cristo. Exato. E a gente sabe, né, Paulo, que Jerusalém foi destruída 3 vezes, né? 587 a.C., por Nabucodonosor, em 70, essa está se referindo, depois de Cristo, por Tito, e em 135 depois de Cristo, por Adriano. Né? Então, se faz referências, certamente, a uma dessas duas, né? Porque a outra ocorreu antes de Cristo. Uma dessas 2 destruições, uma em 70 e outra em 135. Né? Só que aí, Paulo, o que a gente encontra no livro comentado pelos autores é o seguinte, ó. Os autores dizem, parece bem claro que a cidade de Jerusalém está envolvida nesses acontecimentos finais, anunciados pelo profeta Daniel e retomados por Lucas, porque será sitiada pelos exércitos. Olha, se ele tá... Olha, você vê, ele pega um acontecimento de trás e quer jogar para frente. Aconteceu lá atrás, sim. Lucas estava se referindo à destruição de Jerusalém, que nós mostramos, que são os próprios tradutores que falam disso. Tá? Mas Daniel, na verdade, não tem essa profecia que dizem que tem, né? O livro de Daniel, ele surgiu no século 2 ou 3 a.C., quando a comunidade estava sendo perseguida e em crise. É a época em que o rei Antíoco IV, ou seja, os judeus estavam em guerra, né? E toda vez que tem essa situação de guerra, domínio, vem profecias tipo fim do mundo. Mas que fim do mundo o quê? Daquele mundo de desgraça que eles estão vivendo para um mundo novo. Sim. Então, não tem nada a ver com profecias de a terra vai acabar, não existe nada disso, meu amigo. Então, tudo é invenção desse povo. Sinto muito. E aí, Paulo, eles também citam, né, nesse livro, a citação na página 33, do livro de Apocalipse de João, né, capítulo 1, versículos 1 e 3. Então, o livro Apocalipse é muito utilizado para isso também, né? Vamos lá. Bíblia Sagrada do Peregrino. Bíblia Católica, editora Paulus. Isso é na introdução do livro Apocalipse. Quem escreveu... Não, quem escreve se autodenominou João. Aí cita 2, 3 passagens que ele fala que é João. E diz estar confinado numa ilha por confessar Jesus Cristo. Segundo João, um nome tão frequente, sendo João um nome tão frequente, presta-se a múltiplas identificações. Ou seja, é um João que serve para quem você quiser. Né? Na antiguidade, se apresentou o apóstolo evangelista, por sua autoridade apostólica, garantia de canonicidade e por ser escritor. Bom, as dúvidas e negações surgiram quando se começou a desviar a interpretação do milênio. Dionísio de Alexandria, morto em 264, e Eusébio de Cesareia. São teólogos da antiguidade, né? Hoje, continuamos a unir este livro às cartas e ao evangelho num corpo joanino. Junta isso com o evangelho de João. Mas, presta atenção agora, são poucos os que atribuem esse livro ao apóstolo João. Esse livro qual? O Apocalipse, que nós estamos falando, embora converja como válido o nome de outro João. Quer dizer, um João que escreveu, mas não um João evangelista, não um João discípulo de Jesus. Veja bem, no livro de Atos dos Apóstolos, um determinado capítulo lá, vai afirmar taxativamente que
Pedro e João eram pessoas analfabetas de pai e mãe. Então, tudo que se tem, o evangelho de João não pode ser de João, as cartas de João não podem ser de João, as cartas de Pedro não podem ser de Pedro. É analfabeto. A não ser que seja psicografia, né, meu? Aí é outra história. Então, é isso que eu estou te falando. As pessoas não têm muito conhecimento, e aí eu alerto a quem fica fazendo referência bíblica, daquilo que a gente chama de crítica textual. O que é essa crítica textual? São pessoas de conhecimento, de língua, de costume, de línguas, não é só a língua, sabe, aramaico, grego, de cultura, para entrar dentro dos textos bíblicos, tirar ali, ó, isso é possível, isso não é, isso é verdadeiro, isso é adulteração, isso não é. Para você ter um exemplo, tem uma passagem em Mateus, é o último capítulo de Mateus, capítulo 28, e praticamente o último versículo, que é o versículo 19. Então, lá o contexto é mais ou menos assim, falando para os discípulos, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esse trecho, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe em 2 ou 3 manuscritos mais antigos. Olha, se não existe no manuscrito antigo, esses foram acréscimos. Sim. Mas quem acrescentou, quem incluiu, quem que adulterou? Os teólogos católicos para justificar a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E a coisa fica tão evidente, Arthur, que no Atos dos Apóstolos tem o ritual do batismo, tem sim. Mas você sabe em nome de quem que eles batizavam? Está registrado em Atos dos Apóstolos e algumas cartas de Paulo? Em nome de quem que eles batizavam? Tem ideia? Batizava só em nome de Jesus. Ué, peraí, pera ainda. Jesus não fala para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que só batizava em nome de Jesus? É porque essa ordem não foi dada, meu amigo. Então está comprovada a adulteração. Então é isso que as pessoas não têm ideia, né? E como eu te comentei para você, se você pegar o livro de Zacarias, de Ezequiel, de Daniel e próprio João, todos esses João, seja lá quem for, todos esses livros têm como pano de fundo a dominação de um povo estrangeiro em cima dos judeus. Pode observar. Então, é coincidência? Ou é o ponto comum do tal Apocalipse? Esse Apocalipse, então, voltando, seria para a Terra como um todo ou para aquele povo dominado que está sendo dominando eles? Fica aí. Pois é. E eles também vão fazer uma citação às profecias de Daniel. Os autores utilizaram-se de várias passagens do capítulo 8 do livro de Daniel, versículos 13, 15, 17, 18, etc., que, de fato, falam sobre acontecimentos futuros, né, no intuito de fazer parecer presente o tempo da profecia. O que você teria a dizer aí sobre... o livro de Daniel é algo como uma versão da Bíblia hebraica. Isso é uma nota de rodapé na Bíblia... Não, aliás, não é de nota de rodapé, não, desculpa. Isso é da obra de... Aliás, não é uma obra só. Eu uso muito o autor Bart D. Ehrman. Ele é dessa crítica textual, e a vantagem dele, que eu acho, é que ele foi um evangélico, assim, daquele bem fundamentalista, entende? E lá chegou num momento que ele surtou, como se diz o outro, assim, não, essa Bíblia eu não posso falar que ela é a palavra de Deus, porque é cópia de cópia, então se você não tem o jornal para provar que então... Então ele vem tecendo vários comentários sobre o livro de Daniel, e ele vai falar o seguinte... Sim. O livro de Daniel é algo que é uma versão da Bíblia hebraica para o livro Apocalipse. Um livro que os fundamentalistas modernos pensam estabelecer um plano para a história humana até os nossos tempos. Pensam, tá vendo? Ele já coloca, né? Estudiosos críticos veem como algo de fato bem diferente, como um livro de seu próprio tempo e lugar. Ou seja, então está falando, os críticos estão vendo este livro de Daniel como da época. E qual o contexto da época? Na época, deixa eu ver aqui, só para a gente contextualizar, o que estava acontecendo? Os gregos estavam dominando os hebreus.
Eles dominaram os hebreus de 333 a 165 a.C. É justamente quando saiu as tais profecias de Daniel. Ao contexto, dominação, tudo fecha. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos avançar aqui. Também são citadas profecias de Ezequiel e Zacarias. Os autores dizem na página 36 do livro Não Será em 2012. É impressionante a descrição de Zacarias, versículo 12 do capítulo 14, quanto às consequências da guerra. Dá para supor que é um conflito nuclear escrito há 2.500 anos. Aí o trecho da tal passagem. Tá. Zacarias. Zacarias. A época de Zacarias, a época do profeta Zacarias, os judeus estavam dominados pela Pérsia. Ano 538 a 333. Está fechando com o contexto que eu estou te falando? Sim, sim. Tudo fecha. Aí vem Zacarias, né, que você falou? Zacarias e o Zacarias. Ezequiel. O Ezequiel primeiro. O profeta Ezequiel, isso na Bíblia Pastoral. Você nota da introdução de rodapé. Eu acho que é da introdução do livro de Zacarias. Fala assim, o profeta Ezequiel exerce sua atividade entre os anos 593 a 571, sacerdote exilado em Babilônia, com a parte do seu povo. Deu para entender? Ele estava sob o domínio dos babilônios. Olha para você ver. Zacarias, eles dividem o livro em duas partes. Sim. A primeira parte está no capítulo 8, capítulo 1 ao 8, e a segunda parte do 9 ao 14. Então, a respeito do capítulo 1 a 8, ele vai falar que contém, essa parte, os oráculos do profeta Zacarias, contemporâneo de Ageu, 520 a.C. Então, está falando que Zacarias foi contemporâneo de Ageu, que viveu 520 a.C. Já a segunda parte foi escrito no período que os gregos dominavam a Palestina. Presta atenção, os gregos dominavam a Palestina. Percebeu o contexto? Uhum. Depois da grande campanha de Alexandre de Magno, 333 a.C. Mas peraí, cara. De 520 a 373 tem quase 200 anos. Zacarias viveu esse tempo todo? Então você percebe que o livro de Zacarias tem um acréscimo dele. Quem fez, só Deus sabe. Então você não pode pegar os textos e malhar sem ver o contexto, sem ver as observações, sem ver as introduções, as notas de rodapé, porque lá você vai achar muita coisa que vai. Os autores simplesmente pensaram coisas que interessavam a narrativa dele. Sim, não tem nada a ver. Então, tudo dentro do contexto, volto a afirmar. Esses contextos de previsões, Apocalipse, tudo tem a ver com dominação estrangeira. E aí eles citam também Mateus, versículos 6 e 8 do capítulo 24, que dizem, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Está em Mateus 24, 6. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Mateus 24, 8. Se você pegar o contexto, eu vou tirar... porque é o seguinte, nós temos Mateus, Marcos e Lucas. Bem próximo desse capítulo aí, do 24, então lá. Aliás, no capítulo 24, Mateus fala de Jesus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Marcos, passagem correspondente. Na verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Lucas, mesma passagem. Olha, mesmo contexto. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Eu te pergunto, aconteceu alguma coisa? Ou aquela geração não passou até hoje? Então, as coisas muitas vezes são simbólicas e são relacionadas ao contexto da época. Sim. Então, Jesus está falando alguma coisa para aquela pessoa, aquela geração. Não esse fim do mundo, é uma outra coisa. Eles talvez entenderam o recado de Jesus. Agora, nós, longe dos acontecimentos, fica difícil. É difícil. Fica difícil a gente entender. Agora, que tem a ver com o fim do mundo, com catástrofe, não tem nada a ver, porque está bem claro, os 3 evangelhos, não passará essa geração até que tudo isso aconteça.
Aconteceu? Não. Também exploro muito, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Todas os apocalipses geralmente são acompanhados desses tais fenômenos extraordinários, como se dizer, não estou chegando, né? Modernamente são as catástrofes, terremotos, vulcões, o maremoto, é isso aí, mudou, né? Isso aí foi o que eu acabei de falar agora. E para finalizar essa parte, né, uma que você já até citou, né, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, né? Em Marcos, a verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam, que são trechos, né, um em Mateus, outro em Marcos, mas que se correspondem. Em Lucas, em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. É a mesma coisa. Esse aí está tudo no contexto do que foi dito antes, em relação àqueles capítulos. Depois que eu juntei tudo, falei uma coisa só. E aí, né, vamos voltar um pouquinho para a Gênese de Allan Kardec, porque na página 7 desse livro, dos autores, né, Geraldo Lemos e Marlene Nobre, Não Será em 2012, eles citam um texto, né, da Gênese, item 1 e 6 do capítulo 28, no qual se lê sobre as transformações que aguardariam a Terra, pois havia chegado o tempo de mudanças. E eles ressaltam que o processo de transformação era atual, não sendo, portanto, algo a se iniciar no futuro, que encontrava-se em plena marcha, o que, né, que a gente está de acordo realmente. Posteriormente, né, já na página 8 desse livro, os autores fazem crer que a suposta revelação de Chico Xavier sobre 2019 seja uma espécie de fase final do período de mudança assinalado pelos espíritos em A Gênese. E aí, o que há em comum, né? A gente poderia perguntar entre as duas ideias. A gente pode dizer que ambas dizem, né, que a humanidade vai se melhorar continuamente, a ponto de, em dado momento, superar suas crises, inaugurando uma nova era de paz e prosperidade nunca antes vista na Terra. Mas como que isso se daria? Segundo a Gênese de Allan Kardec, no capítulo 18, cada vez mais, como nós já lemos aqui, menos espíritos inclinados ao mal encarnariam e mais espíritos propensos ao bem viriam em seus lugares. E esse processo, né, consolidando-se através de várias gerações, povoaria nosso planeta de espíritos melhores, que teriam mais de nossas virtudes e menos de nossas fraquezas. Contudo, segundo a tese apresentada pelo senhor Geraldo Lemos e Marlene Nobre, isso também deve ocorrer, porém com um limite. Quer dizer, se até 2019 a humanidade não mergulhasse em conflitos bélicos de grandes proporções ou numa guerra nuclear, isso está na página 51, fantásticos progressos seriam vistos. Mas, se o contrário acontecesse, as próprias forças da natureza poriam fim à guerra. Mergulharíamos em trevas profundas, isso está lá na página 52, propensos a terremotos gigantescos, maremotos e tsunamis consequentes. Veríamos a explosão de vulcões há muito extintos, quer dizer, muito parecido com aquelas previsões que a gente viu lá no início. No entanto, né, os trechos citados de A Gênese, isoladamente, levam uma interpretação equivocada daquilo que dizem em seu contexto original. Então, vamos dar uma olhada lá. Estamos já quase no finalzinho do nosso estudo. Então, se diz lá. Deixa eu ver aqui. Não, aliás, está um pouquinho lá para trás. Eu vou ter que voltar aqui no 32, no slide 32, que nós vamos ver isso melhor. Diz o seguinte, ó. Mais uma mudança tão radical como a que está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Já até li, né? Mas vou repetir porque é importante. Há, inevitavelmente, luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação da Terra, isto lá para trás. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. E vou relembrar também,
que é sempre bom, né? Onde consta também na Gênesis isso aí, ó, a terra, no dizer dos espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. A atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. E a outra que eu também já li, mas é bom relembrar: tudo, pois, se processará exteriormente, como só ia acontecer com a única, mas capital diferença de que uma parte dos espíritos que encarnavam na Terra aí não mais tornarão a encarnar. Em cada criança que nascer, em vez de um espírito atrasado, inclinado ao mal, que antes dela encarnaria, virá um espírito mais adiantado e propenso ao bem. Então, torna-se aí textualmente evidente, por isso que nós fizemos questão de repetir, que para Kardec o processo de transformação da Terra causaria conflitos de ideias e revoluções humanas, mas não desastres naturais. Dessa forma, fica, né, enfraquecida a iniciativa de usar o livro A Gênese como base à revelação apresentada, né? E aí a gente vê que realmente está faltando bastante substância nessa tese, tanto do ponto de vista doutrinário espírita, como também na sua interpretação, né, que eles dão em relação à Bíblia, né, Paulo? Não Sim. fica isso que você acha? Não fica isso bem evidente? Bem evidente. E não adianta você buscar as coisas na Bíblia, porque fica igual os crentes, tira o que quer da Bíblia, tá certo? Ela serve para qualquer motivo, né? Eu brinco o seguinte, eu sempre assim, ó, não faça da Bíblia uma arma, a vítima pode ser você. Verdade. Então, pessoal, nós fizemos essa análise, né, da obra que deu início a tudo isso, que é o Não Será em 2012, na qual é dada publicidade, né, a uma suposta revelação feita por Chico Xavier ao senhor Geraldo Lemos sobre o futuro da humanidade, e o que possibilita a gente, né, observar uma série de argumentos, como nós vimos, pouco embasados, interpretações bíblicas tendenciosas, além de evidências de que elementos essenciais da tal revelação já haviam sido expostos em 1971, durante o programa Pinga Fogo, com o Chico Xavier, né? O entrevistado era o Chico Xavier. Então, não foi encontrada nenhuma evidência forte o suficiente para a gente crer que tal revelação, pelo menos no meu entender, no nosso entender, tenha ocorrido, sendo preciso confiar no relato unilateral do senhor Geraldo Lemos ou nas correlações estabelecidas pela sua companheira, né, nesse aspecto, a Marlene Nobre, no jornal A Folha Espírita, né, cujos textos, né, do jornal formam a base do livro. Então, também não foi satisfatoriamente respondido, né, no livro o motivo pelo qual tal revelação ter sido ocultada do público por tanto tempo. Então, pessoal, o que a gente depreende disso daí? Vou fazer as minhas considerações finais para passar para o Paulo, para ele fazer as considerações finais dele. É preciso muito cuidado com esse tipo de conteúdo dentro do nosso movimento espírita. Verificamos que não encontramos na Gênese nenhuma espécie de detalhamento em relação a quando isso se vai dar, mas vimos até uma espécie de detalhamento de como isso vai dar. E isso coloca de lado qualquer possibilidade aí de catástrofes, de cataclismos de ordem natural. O que vai ocorrer são revoluções do pensamento humano, que podem até fazer com que haja conflitos de ideias, né, conflito aí de gerações, de interesses, né, que a gente sabe que ocorrem mesmo. Mas está muito longe de ser algo, inclusive foi até comentado, vem sendo comentado por esses autores, no caso do senhor Geraldo Lemos, na possível intervenção até de alienígenas nesse processo. Então, a coisa realmente tem um caráter fantasioso, no nosso entender, muito forte. Então, o que vai acontecer em 2057? Provavelmente, se persistirem com essa ideia, se ainda lembrarem disso, e provavelmente lembrarão, né, porque a internet está aí para isso, a refrescar a nossa memória, o movimento espírita vai ser ridicularizado, porque vão dizer, puxa, lá atrás previram
né, um montão de fatos impressionantes para 2057 e nada disso aconteceu, como nós mostramos para vocês que nessas previsões absolutamente nada, muito pouco, né, um percentual muito diminuto dessas previsões geralmente se consubstanciam em fatos. Né, Paulo? As suas considerações finais. Olha, o que fica claro, e eu acho que é o que nós tentamos passar, é que quem defende teses de mudança com terremotos, com vulcões, com maremotos, tsunami e tudo mais, eles estão defendendo uma tese antidoutrinária. Eu vou dizer bem claro, antidoutrinária, porque o que tem na codificação não é isso. Então, esse é um dos motivos que a gente tem para tentar esclarecer o público. Se ninguém esclarecer o público sobre isso, vai pensar que o espiritismo, de uma forma geral, abraça essas ideias ridículas. Vamos desculpar. Então, nós estamos aqui tentando mostrar que não tem sentido, não tem razão. Porque se amanhã falar que a doutrina defende isso, pode falar assim, ó, o Paulo e o Arthur falaram que não. E apresentar a prova, o vídeo está aí. Tá certo? Esse é o nosso papel. Agora, não vamos obrigar ninguém, como sempre, a aceitar a nossa posição. Cada um siga o seu caminho, né? Siga o seu caminho. Nós fizemos a nossa parte, que é tentar esclarecer, né? E fizemos com amor, sem nos colocar nas condições de dono da verdade, porque nós apresentamos os argumentos, e vocês vão ver se os argumentos são lógicos ou não, e ponto. E fim de papo. E agradeço aí a participação de todos. Teve um amigo aí, Francisco Rebouças, que apareceu por aí, não sei se está aí ainda, forte abraço. A Chile, o Ari, que mais que eu conheço? Gente boa. É só gente boa mesmo. É isso aí, gente. Eu agradeço aí a participação de vocês e até uma próxima, se Deus assim o permitir. Isso aí, como, né, fizemos aí um breve apanhado histórico para vocês verem que os erros se repetem, né? Nós, no movimento espírita, temos que fazer diferente. A doutrina espírita é diferente de tudo que passou. É uma doutrina racional, de esclarecimento, não explora temáticas de fim dos tempos, seja lá uma versão mais light ou menos light, né? Então, o que nós pedimos a vocês é que, né, compartilhem esse conteúdo. Isso nos ajuda bastante também, que o nosso trabalho chegue ao maior número de pessoas e que nós possamos continuar aqui nesse nosso trabalho no Polêmica Espírita, aqui na Rai TV. Paulo? Olá. É porque eu vi duas postagens aqui falando da adulteração nas obras de Kardec. Sim. Eu sugiro que as pessoas possam procurar o trabalho da Luciana Faria. Ela tem várias lives aí sobre o tema, principalmente em relação à Gênese, e as pesquisas que ela fez junto com Carlos Sete, com Adair Ribeiro, apontam que não existe adulteração na Gênese. A Gênese, na quinta edição, embora diferente da quarta, são alterações feitas por Allan Kardec. E ela faz isso com maestria, porque ela mostra e prova por A mais B que não houve adulteração, mas sim é o pensamento de Kardec. E ela tem um conhecimento técnico nessa área, né, de documentação, parte histórica, né? Cara, ela pegou a Gênese, a da quarta e da quinta, e comparou tudo. O que estava em um, que não estava no outro. O trabalho dela é fantástico. É fantástico. Realmente. Assino embaixo. Tem a mesma posição sua, Paulo, em relação a esse trabalho dela. Fantástico, realmente. Convidamos vocês também, né, quem desejar, conhecer lá o nosso canal, o Arthur Azevedo Polêmica Espírita, aqui mesmo no YouTube. Conheçam lá, se inscrevam lá. Nós já fizemos esse estudo por lá e até em outros canais. Aqui ampliamos ainda mais com a participação do Paulo Neto nessa parte bíblica, né? E também fizemos uma abordagem diferente aqui, citando, né, fazendo uma análise, uma breve análise do livro Não Será em 2012, que foi efetivamente o livro que lançou essa ideia inicialmente de 2019 e agora de 2057, como sendo, né, o ápice da transição planetária. Bem, pessoal, agradecemos a vocês mais uma vez pela presença e estaremos aqui de volta na próxima quarta-feira com mais um Polêmica Espírita. Até lá!